pode falar. É porque é o seguinte, né? Foram muitas informações e aí, logo no início, você usou o exemplo dos grandes conquistadores, né? Olha, como é que esses caras eram dopaminérgicos. E eu fiquei pensando, tá, então se você tem num extremo um cara que quer conquistar o mundo e no outro cara quer ficar só na sua própria cama porque ele tá deprimido, a gente poderia falar que depressão seria uma ausência desse ciclo dopaminérgico normal de uma pessoa, e ansiedade seria um problema de excesso de dopamina, por exemplo, o cara tá vislumbrando vários cenários ao mesmo tempo. Tipo aquele herói da Marvel lá, aquele que é o feiticeiro, que ficava calculando os cenários. Eu falei, pô, esse cara deve ser mega ansioso. Tá vendo 1 milhão de repetições de cenários, né? Podemos falar isso ou não? É uma Não, redução muito grande. É porque, primeiro, a gente tende a olhar a depressão como se fosse uma falta de serotonina, mas isso é uma coisa completamente De serotonina, que é o do imprecisa. prazer. Que é o do momento presente. Mas é uma coisa imprecisa. Isso vem desde a época que a gente começou a usar remédios para tuberculose, e eles perceberam que as pessoas que usavam remédio para tuberculose ficavam mais felizinhas. Aí eles começaram a relacionar que quando você aumentava a serotonina, melhoravam muito os casos de depressão. Mas hoje a gente sabe que a maior parte dos casos de depressão é multifatorial, então envolve vários neurotransmissores, envolve uma inflamação do sistema nervoso. Então, existe sim uma queda de motivação dos pacientes com depressão, tanto que muitos antidepressivos aumentam também a dopamina. Então, existe, não é totalmente Espúria essa errado o que correlação. você está assim. falando, mas a ansiedade já não. A ansiedade ela está mais relacionada com a noradrenalina do que com a dopamina. Porque é o seguinte, pensa que o dopaminérgico ele quer conquistar algo que ele não conquistou. E geralmente ele está pensando em coisas que vão ter resultados bons. A pessoa que vai para o medo, que vai para a ansiedade, ela também fica pensando em muitos cenários futuros, mas sempre desastrosos. Então ela não fica querendo conquistar nada, ela fica querendo fugir de alguma coisa que poderia matá-la. E só para adicionar uma coisa, em geral também o pensamento planejador da dopamina é uma sensação boa. Essa antecipação dopaminérgica tende a ser de uma sensação... recompensa. Exato. O ansioso não. Exato. O ansioso ele fica na noradrenalina ali, ele fica com uma resposta de estresse Fica se por estressando à algo toa. que não aconteceu, né? Fica pensando em coisas que poderiam se estressar. Porque o estresse, ele é uma resposta não específica a estímulos. Então, o estresse fisiológico que você sente, né, a ativação fisiológica que você tem do estresse, ela não é específica com relação a se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. Não existe essa diferença de valença do estímulo. Né? Então, o ansioso, ele pode estar prevendo uma coisa boa ou uma coisa ruim, e ele fica estressado a um nível que aquele estresse começa a prejudicar o comportamento, prejudicar o humor dele em geral. O dopaminérgico, né? Pessoas, vamos dizer assim, que tenham uma alta prevalência de dopamina e que sejam muito motivadas, vamos chamar de motivadas. Eu gosto do termo dopaminérgico, eu gosto muito. Beleza, dopaminérgico. Aí tem um outro termo pra você também, Malu, que você falou, os dopados, né? Eu chamo eles de dopamimados. Ah, boa. Tem os dopamimados e tem os dopaminérgicos. Acho que a perspectiva da diferença dos dois é que um tem esforço, o outro não. Mas o dopaminérgico, ele tem essa mente planejadora de ir atrás, de querer, de ambição, de buscar. Só que o medo que ele sente, vamos dizer assim, a ansiedade que ele sente, ela está sob controle. Porque são coisas que são simultâneas, né? Quando você imagina um cenário na sua cabeça, e é um cenário possivelmente perigoso, estressante, uma grande oportunidade, você libera, né, hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, junto com a dopamina. Só que o cara que consegue, ou a pessoa em geral, que consegue controlar a visão dela, essa saliência, essa ativação dopaminérgica para que ela continue sendo a expectativa de prazer acima da possibilidade de uma catástrofe, ela não está enquadrada como ansiosa, vamos dizer assim. Não, tanto é que na Segunda Guerra Mundial explodiu o uso de anfetamina. Porque a anfetamina, uma das coisas que ela faz, quando eu falei da sinapse, né, você tem a dopamina, ela é liberada nesses neurônios, né, nos finais, então ela vai ser produzida no neurônio, ela forma pequenas vesículas, a hora que a dopamina vai ser utilizada, esse neurônio cospe essa vesícula. As anfetaminas, elas ajudam o neurotransmissor, o neurônio cuspir mais essas vesículas e dificultam que a gente quebre essas vesículas, ou seja, sobra muita dopamina nessa conversa. Então, se você analisar a história das anfetaminas, eles patentearam em 1929 a anfetamina, e eles fizeram uma medicação como se fosse para asma, chamava benzedrine, você aspirava, etc.
Na Segunda Guerra Mundial, os caras já tinham percebido que isso adiantava muito para a pessoa ter motivação para ele conseguir estar na guerra, para ele conseguir vencer esse medo. Então, na Segunda Guerra Mundial, mais de 30% dos pilotos usavam muita anfetamina. E aí que eles perceberam que começou a viciar. Ou seja, as anfetaminas ajudavam muito as pessoas contra o medo. Ajudavam muito as pessoas a terem essa coragem, essa garra. E até hoje, as pessoas usam muito anfetamina para poder enfrentar os desafios na vida. Era o Pervitin que o pessoal usava na Alemanha na Segunda o Blitzkrieg usava isso daí, exatamente. E aí eles fizeram o kit, né, anfetamina, que eles já recebiam, os caras da aviação, né, os pilotos, né, de avião, eles já recebiam o kit anfetamina. Porque pensa que eles estavam com privação de sono e todo mundo morrendo de medo. E é só você imaginar também uma coisa. Quando você vê, eu atendia muitos pacientes no pronto-socorro e muitos deles que vinham com facada, etc e tal, estavam sob o uso, né, de cocaína, etc. Você atender um paciente que está sob cocaína é impressionante como a pessoa vem agressiva, sem medo, a pessoa vem assim, às vezes ela vem inteira estrupiada e ela acha que está tudo bem. Então, o que eu quero dizer? O aumento da dopamina, ele te dá uma certa sensação de poder, ele dá uma certa sensação de que você vai vencer esse desafio. Então, é diferente do ansioso, que ele acha que ele vai perder o desafio. Entendi, não tem uma coisa a ver com a outra. E um outro ponto que eu queria também esclarecer aqui com vocês, ver se esse raciocínio aí tem base ou não. Porque, novamente, se a dopamina é essa molécula que ela dá essa motivação, essa vontade de buscar algo a mais. E a gente fala que, olha, hoje em dia o pessoal tá disparando esse mecanismo o tempo todo por conta de rede social, é o tempo todo essa recompensa dopaminérgica. Só que se a gente olha também, o jovem, no geral, parece que ele tá mais preguiçoso. Até em estatísticas, o Brasil é o segundo país no ranking dos jovens nem. Então o cara não quer nem estudar nem trabalhar. Isso não deve ser por excesso de dopamina, mas sim, talvez por falta. Então a gente pode falar que é uma crise em ambos os sentidos, que está faltando um pouco dessa motivação para o cara buscar coisas a mais? Eu acredito que é um mau direcionamento. Eu ia falar, estão usando errado, né? Não é nem falta nem excesso, é um mau direcionamento. Eu acho que vem à tona a questão do onde está o disparo, se é muito fásico ou muito tônico, quanto tempo a pessoa está passando no período refratário e quais são os... Você acha que em termos de produção não mudou nada? É só de como é que a gente está... Distribuição, sim. Distribuição. Tá. Volume total... Muita dopamina na via mesolímbica, que é prazer imediato, e pouca dopamina Hoje a gente diminuiu muito o tempo entre estímulo e recompensa. Então, esse delta T a gente vem cada vez mais diminuindo. Antes você conseguia assistir um vídeo, eu lembro quando lançaram o TED Talks, não, a palestra tem que ser no máximo de 15 minutos, não presta atenção. Hoje você tem que ter um rios de 15 minuto e meio. Então, acho que o tempo de espera para recompensa diminuiu muito. Isso significa que cada vez mais a gente quer a recompensa mais imediata, uma recompensa mais emocional, menos planejada e menos consciente. Ou seja, a via mesocortical, né, a via mesolímbica está muito estimulada e a via mesocortical está pouco estimulada. E assim, a questão da falta de motivação é falta de motivação para quê? Porque essas pessoas estão muito motivadas para jogar no Tigrinho, essas pessoas estão muito motivadas para gastar cada vez mais dinheiro em delivery, as pessoas estão muito motivadas a passar tempo em rede social. A questão é, a motivação para quê? E aí que tá a diferença entre você pensar, a pessoa é preguiçosa ou não é. É nosso julgamento de valor do que é passar tempo de uma forma produtiva e útil para a sociedade, para si mesmo, e o que não é. Mas eu concordo que certas coisas são objetivamente melhores ou precisam acontecer, de certa forma, do que outras. Mas a questão do jejum de dopamina é isso. É o jejum aonde... e como que redireciona isso de uma forma saudável, de uma forma produtiva para ela. Então, respondendo a pergunta, acho que a produção total, não, mas essa distribuição, a alocação que o doutor falou, sim. E só pensar também em relação à profissão. Imagina você tem um funcionário aqui do Grupo Primo, que o cara, para ele se sentir realizado, para você chegar para ele, cara, você fez um bom trabalho, isso vai levar um bom tempo, ele vai ter que se esforçar muito para você chegar para ele reconhecer, falar, caramba. Agora, se ele de repente lançar uma dancinha no TikTok, ele vai ter lá 30 comentários de pessoas falando, nossa, que massa, que legal. Então não compara o quanto que você vai saciar as emoções daquela pessoa, o quanto de esforço ele usou e o tempo que ele obteve para ter essas recompensas, de uma coisa que antes a gente realmente esperava. E acho que dois fatores nessa equação que são importantíssimos. O delta T, que o doutor falou, que é o tempo entre
iniciação do Ação circuito, e recompensa. ação e recompensa, e o delta E, de esforço. Que é daí o quanto que você precisa colocar de, vamos dizer assim, dor e de realmente contrabalancear o sistema do prazer para ter aquela recompensa. Porque daí você... É que nem quando você pensa assim, pô, esse cara aí, ele é parrudo, ele aguenta tudo, ele faz tudo, ele não liga, ele não reclama. Por quê? Porque existe um nível de adaptação com relação a esforço e relação a tempo de espera e paciência que faz com que ele consiga se motivar mais facilmente a realizar comportamentos que demandam mais esforço e mais tempo. Existe uma adaptação a isso, né? E eu acho que a maladaptação é o que está acontecendo hoje em dia, por causa de um ambiente que tem um delta T e um delta E cada vez menores.